Bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo, Claudinei, você foi o primeiro hoje, parabéns! Bem-vindo, Alice, bem-vindo, Norma Miranda. Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos à nossa live Café com o Presidente. Sextou! João Batista, me aguarde, hein, que amanhã eu tô chegando em Brasília, hein? Galerinha de Brasília. Ô, Claudinei, Montes Claros é perto de Brasília, né, não? Bem-vindo, Magno Vieira. Bom dia, bom dia, bom dia. Essa parte da música é pra você, ó. Campeão vencedor. Deus dá asas, faz teu voo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Magno. Bom dia, Roberto. Bem-vinda, Joana. Bom dia, sextou, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Cal. Bem-vinda, Jean. Diretamente de Jaraguá do Sul. Bom dia. Ah, Claudinei, é muito perto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estão chegando. Hoje é dia de pós-graduação. Exatamente. Não é para qualquer uma live de hoje, não, hein? Good morning, Roberto. Good morning. Bem-vinda, Samira. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. 7 horas em ponto. Já estou com o meu hype drink aqui. Galera, hoje eu fui treinar cedo. Eu não sei se você tem o hábito de ver os stories da manhã, né? Que eu faço antes das, geralmente 5 horas, 5 e meia. Tá, agora tá mais escuro, eu tô indo pra praia mais tarde, né? 5 e 20 eu já saio de casa, aí 1 minuto eu tô na praia. E hoje eu tava falando exatamente sobre pequenas coisas que a gente precisa fazer, sabia? Pequenas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia para que a gente possa ter sucesso. E eu não sei se você, o que você ouve de manhã, mas eu queria sugerir você ouvir louvor, pegar uma Bíblia, dê uma lida na Bíblia, pega um texto aí para você se conectar. Eu tenho certeza que você vai ter um dia muito mais produtivo. Sabe por quê? Porque quando você cria essa conexão com Deus, você está mais próximo dele. E Deus não quer a gente pela metade, né? Deus quer a gente por inteiro, né? Como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você precisa dedicar de corpo e alma. E o versículo bíblico hoje que a gente vai ler está no livro de Mateus, tá? Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17 diz o seguinte, Mateus 16, 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novos, e ambos se conservarão. O que esse texto diz para mim e para você nessa manhã de hoje? E hoje eu quero usar, hoje sexta-feira é uma live diferente, na verdade, a gente usa bastante a Bíblia como ponto de referência para a gente. E o que eu quero dizer para você é que esse texto ensina para mim e para você, que independente da sua crença ou não, o que Jesus ensina para a gente nessa passagem bíblica, nessa ilustração, né, de colocar, remendar uma roupa velha com remendo novo e colocar vinho novo em odres velhos, né? Isto é uma ilustração para eu e você, que se a gente quer viver algo novo, preste atenção no que eu vou falar agora, que é muito importante. Se você quer viver algo novo na sua vida financeira, se você quer viver algo novo profissionalmente, se você quer viver algo novo na sua saúde, vai precisar de abandonar os velhos hábitos. Não dá para você ter uma vida nova, algo novo acontecer na sua vida, se você continuar fazendo as mesmas coisas do passado. Tem que abandonar completamente o que é velho para que algo novo entre. Galera, esse copo tá com hype drink, mas se eu quisesse tomar uma água pura, branquinha, transparente, límpida, eu teria que jogar muita água aqui, tinha que sair essa água para entrar algo novo aqui. Então, eu quero que você aprenda isso. Se você quer algo novo na sua vida, tem que sair o velho, não tem jeito, tem que abandonar alguns hábitos, tá? E da mesma forma, né, que um tecido novo ele rasga numa roupa velha, um vinho novo rompe um odre velho,
a gente não pode viver parcialmente para Deus, né? A gente não pode ficar alternando ali, opa, eu vou obedecer Deus agora. Bem-vinda, Mônica Saião. Promovi você bem ontem no treinamento Mônica. Você não pode ficar alternando entre você obedecer a Deus, do jeito que está escrito aqui na palavra dele, e depois você ficar fazendo também atitudes contrárias à sua palavra. Então, não tem como. Isso, Mônica, nós estamos ligadão, focado em menos de 12 horas, a gente está junto aqui. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Eu quero que você entenda que uma vida dupla, né, de fazer o que é certo, fazer o que é errado, ser bom, ser ruim, praticar a palavra de Deus, praticar coisas ao contrário da palavra de Deus, isso vai levar você a um rompimento, sabia? Um rompimento com Deus. Deus não quer apenas remendar uma nossa vida antiga. O que Deus quer é renovar eu e você por completo, dar uma vida completamente nova, algo novo na nossa vida. Mas você precisa acreditar nisso, você precisa tomar posse disso. Você precisa, acima de tudo, ter atitudes que te levam para algo novo. Não dá para ter uma vida dupla, uma vida paralela, querendo, por exemplo, ter sucesso na vida e querer trabalhar 4 horas por dia. Não quer ter sucesso na vida e não ler livro de desenvolvimento pessoal, de liderança, desenvolvimento pessoal, e você querer ficar vendo coisas que não te levam para lugar nenhum. O que eu quero que você entenda é que quando você escolhe, por exemplo, a seguir Jesus, a gente abandona a nossa natureza, natureza antiga, a natureza ruim nossa. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem algo novo para a gente. Eu quero que você saia dessa live hoje com esse pensamento. Tem algo novo te esperando. O Senhor, Ele nos quer por inteiro, sem a gente ficar olhando para trás. Tem no livro de Lucas, né? Em Lucas é um pouquinho para frente aqui depois de Mateus. Em Lucas 9,62 diz que o homem que larga o arado, né, para seguir Jesus, para de trabalhar para seguir Jesus e começa a olhar para trás, né, essa pessoa não tem salvação. E eu quero dizer para você que não é digno, na verdade diz que assim, não é digno do reino de Deus. As palavras são essas. E deixa eu dizer para você, se você quer ter algo novo na sua vida, uma mudança de PIN, um casamento diferente, um relacionamento diferente, uma vida próspera financeira, uma vida próspera de saúde, o que você precisa, na verdade, é parar de fazer hábitos velhos que não te levam para lugar nenhum e começar a ter hábitos novos. Sabe por quê? Deus, Ele nos sustenta, Deus nos dá força para a gente vencer qualquer batalha, né? E quando a gente está com essa conexão, Ele vai nos recompensar. E recompensa grandemente para aqueles que os buscam, né? Hoje eu estava escutando um vídeo do Napoleão Hill, né? E ele falando sobre Mateus 6,33. Mateus 6,33 nada mais é do que um versículo bíblico que diz, onde buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão lhe dadas, né? E às vezes a gente procura tanta coisa, né? E às vezes a gente só lembra de Deus na hora que o negócio está muito ruim. E o versículo bíblico diz que eu e você temos que procurar Deus primeiro e as outras coisas serão conquistadas. Então, às vezes você preocupa com um punhado de coisa antes, mas esquece de procurar Deus primeiro. Então, o que eu quero que você entenda nessa live de hoje é que com Cristo a gente tem tudo que a gente precisa, né? Agora, voltar à vida antiga, aquela vida que a gente não tinha, não era feliz, voltar a uma vida onde a gente não tinha prosperidade financeira, não tinha prosperidade na saúde, não tinha prosperidade nos relacionamentos, isso não pode ser uma opção na sua vida, não. Eu quero que nessa live de hoje você fale assim, ó, basta, eu não quero mais aquela vida, daqui para frente eu vou construir algo totalmente diferente, eu vou construir uma vida totalmente nova. Então, eu quero resumir aqui, finalizando com uma frase do pastor Júnior Rochirola, onde ele diz que quem tem Jesus não tem falta de nada. Então eu queria que você saísse daqui com esse pensamento hoje. Como que está a sua conexão com Deus? Como que está você e Deus? Só para te dar uma notícia boa, tá? A notícia boa anota essa notícia boa. Podia ser até a frase do dia, mas não é a frase do dia não. A notícia boa é, você e Deus é maioria sempre. Só entenda isso, só pense nisso, você e Deus é maioria sempre, independente do que está acontecendo, beleza? Hoje é a nossa live de número 1389, amanhã live de 1390, na semana que vem, no sábado que vem a gente completa 5 anos fazendo live, então se prepare para a semana que vem, que vai ser uma semana inteira
de live pauleira. Nós vamos ter, na semana que vem, nós vamos ter 5 presidentes diferentes aqui. Presidente na segunda, presidente na terça, presidente na quarta, presidente na quinta e presidente na sexta. Então se preparem, semana que vem vai ser uma semana muito abençoada. A gente começa sempre com uma frase do dia, e a frase do dia nós estamos falando muito de liderança. Hoje a live vai ser sobre liderança, toda a live hoje vai ser de liderança, mas eu quero trazer uma frase para você, onde diz que liderança nada mais é do que, quando você entende o conceito de liderança, a liderança que mais poderosa que existe, tá? Não é quando você lidera um filho, lidera a esposa, não é quando você lidera um funcionário, não é quando você lidera uma organização, não é quando você lidera uma equipe. A liderança mais poderosa é a autoliderança, né? E eu quero saber se você, no dia a dia, você se lidera, né? Porque quando você se lidera, fica fácil você inspirar os outros. Não estou falando para motivar não, porque motivar é a coisa mais fácil do mundo. Agora, inspirar os outros com os nossos resultados, com o nosso trabalho, com as nossas ações, com as nossas conquistas, isso dá mais trabalho. Então, o meu convite para você hoje é que você pare para pensar nisso. Como que está a sua autoliderança? Você está se liderando no dia a dia ou você realmente precisa de algo especial? Beleza? Hoje é uma live especial, já que eu falei de especial, hoje é live especial. Por que live especial? Porque a gente vai ouvir distribuidores. Falar nisso, eu já queria agora que alguém que gosta dessas lives, que essas lives te ajudam no dia a dia, que essas lives te motivam, te inspiram, te ensinam, já aperta o sinalzinho de mais aí, que daqui a 1 minuto eu já vou chamar alguém aqui para dar depoimento na live. Principalmente se você normalmente não dá depoimento. Então, se você está chegando agora e essas lives te ajudam no dia a dia, já aperta o sinalzinho de mais que eu vou lhe chamar, beleza? Esse sinalzinho de mais aí embaixo só serve para uma coisa, é para eu ver que você quer falar na live, beleza? Então hoje nós vamos ter, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ouvir alguns distribuidores, tá? É uma live onde vai ter depoimentos, né? E outra coisa que nós vamos estar fazendo aqui hoje ao longo da live é que nós vamos usar de princípios bíblicos para conduzir essa live. Já que nós vamos falar de liderança, a liderança hoje tem a ver com princípios bíblicos. Como que Jesus era como líder, né? E é o maior líder do mundo, beleza? Então vamos lá. Essa semana foi uma semana muito abençoada. A gente começou a semana com os novos Gets da Herbalife, né? O Leonardo e o Gabriel Riato. Foi incrível, né? A live da segunda-feira. Terça-feira nós tivemos uma casadinha aqui, uma dobradinha do Magno Vieira e com a Bill. Magno falou sobre processo de fluxo, de venda de hype drink dos combos, como esteira de negócio, falou de venda de produto fechado, falou muito sobre boca nervosa, de falar com Deus e o mundo. Galera, eu não sei o que você tem aprendido dessas lives nossas, mas se você aprender uma coisa só, uma, e o que você tem que aprender é 80% do seu tempo você tem que passar na geração de contatos. Você tem que passar gerando contato 80% do seu tempo. É importante você entender isso, tá? Então, terça-feira o Magno falou muito bem disso. Quarta-feira nós falamos sobre empreender com sucesso. Falamos por que a Herbalife é uma melhor oportunidade comparado com o mercado tradicional. E também comentamos, né, que muita gente não gosta da segunda-feira. Eu falei muito sobre segunda-feira, não é um bicho papão. Segunda-feira, na verdade, é o dia que você tem que começar o mais alto astral possível, porque em função da sua segunda-feira, os outros dias da semana vão ser contaminados ou contagiados. Ontem nós tivemos a Patrícia Janaína. Que show de live da Patrícia, galera! Tem gente que não tem nenhum espaço. A Patrícia tem 3. Só num espaço da Patrícia faz mais de 70 acessos por dia. 35 shakes e 35 mais ou menos bebidas funcionais. Então deixa eu dizer para você. Anota isso aí. Você pode começar agora um novo negócio. E em 2025 ainda você criar algo novo. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Teremos uma extravaganza online semana que vem. Vamos bater 300 pessoas cada dia. É só um chamar mais um. Parabéns aí, Samira. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live de hoje. Então hoje eu quero falar para você sobre liderança, mas eu quero começar ouvindo alguém aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver se alguém já se candidatou para dar o depoimento.
Quem que é Eliene? Eu vou chamar Eliene Aragão. Nem sei quem é Eliene. Se você quer dar seu depoimento aí, aperta o seu sinalzinho, o sinalzinho de mais, que eu vou estar te chamando para dar o depoimento aqui na live. Ok. Bom dia, Eliene. Bom dia, Wellington. Já acordou, Eliene? Já sim. Eliene, fala pra gente de onde que você é. Eu sou de Malhador, Sergipe. Malhador. Eu nem sabia que Sergipe só tem 75 cidades e uma delas Sim, é Malhador, eu nem sabia. Vocês sabiam, para quem não sabe, uma informação aí, das 75 cidades que existem em Sergipe, só em 39 tem Herbalife? sim, As sim. outras cidades, grande parte das cidades de Sergipe, né, não tem ninguém da Herbalife. Nem um distribuidor, nem um cliente prêmio, não tem ninguém. Então nós podemos expandir. Fala pra gente, Eliane. Você já trabalha com Herbalife? Já sim. Tá. O Trabalho que com que... Herbalife há mais ou menos 1 mês e 20 dias. Opa, eu gosto de gente assim, eu gosto de gente novinha aqui na live. Me diga uma coisa. Bom dia, Priscila. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Você fazia o que antes da Herbalife e quais eram as suas maiores insatisfações? Bom dia, Wellington. Eu acho que eu esqueci de dar bom dia, né? Bom Não, dia não, a aqui não precisa de bom todos. dia, não. Fica tranquilo. Né? Porque você me pegou assim de surpresa. Eu tava trocando de roupa para ir para o Pilates. Ah, mas já trocou, né? Já troquei, Ai, sim. meu Deus do céu, tô até mais tranquilo agora. E fala aí, quem é você? O que você fazia antes da Herbalife? Então, eu não deixei de fazer nada do que eu fazia. Eu sou professora aposentada e trabalho com vendas de roupa. Certo. E agora na Herbalife há 20 dias. Como você Eu, conheceu a Herbalife? a Herbalife eu já conhecia há mais ou menos 20 anos atrás, teve aqui na minha cidade, só que as pessoas que colocaram aqui trabalhavam só com aquele que se chamava primeiro copo, segundo copo e terceiro copo. Que inclusive essas pessoas que colocaram aqui, eu já cadastrei na minha linha, que é, Parabéns. entendeu? Aí assim, hoje eu ainda estou delivery, ainda Tá. trabalho delivery, porque assim, muita correria, né? O meu dia a dia é muito corrido e eu ainda não consegui abrir o meu espaço, Mas mas vamos eu abrir. estou, Me diga uma eu estou coisa. pretendendo abrir. Vai abrir. Qual que era, quando você trabalhava com venda de roupa, quais são as insatisfações que você tinha antes e que fez você entrar na Herbalife? Olha, Wellington, para lhe falar a verdade, eu não tenho muita insatisfação, não, porque assim, quando eu entro para fazer alguma coisa, eu faço porque eu tenho muita vontade de fazer, entendeu? E tenho objetivos a mais. Agora, assim, uma das preocupações é fiado, né? Roupa a gente vende fiado, né? Muitas das vezes não é no crédito, é fiado mesmo no caderninho. Aqui na E aí, Herbalife não faz isso não, hein? Nem para não, aí mãe. na embalagem a gente não faz isso, Nem inclusive para tem, mãe. não, inclusive os clientes que vêm comprar roupa, que quer comprar, que ofereça a Herbalife, também quer comprar no caderno. Eu falo, olha, não tem condições porque a Herbalife não é minha, é da empresa. Então eu vendo para a empresa, eu jogo assim, entendeu? Que é já para não vender o fiado. Tá, certo. Me diga uma coisa, Eliane, como é que você conheceu essas lives? Através de Gildo, a pessoa que me colocou na Herbalife, Gildo e Grace. Sim, conheço Ele muito me eles. falou, olha, Eles são top todos os meses aí no estado como recrutamento. Parabéns pro trabalho que eles fazem. Aí eles falaram o que com você? eles primeiro me convidaram para ir para um encontro em Nossa Senhora da Glória, que é aqui mesmo, em Sergipe. Aí eu fui Ah, assim, normal, né? Sem nem pensar que ia entrar na Herbalife. Depois lá do evento, quando saímos lá, fomos almoçar. Aí apareceu Gina e Ângela. Na hora que eles dois apareceram, foi assim, um boom para mim entrar. Aí entrei, já comecei, já fiz a compra e tudo. o que que essas lives estão te ajudando? Olha, em algumas coisas que é muito. é, Coisas assim que eu digo assim, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Por exemplo, uma das coisas que vocês falaram aí, eu esqueci. Eu lembro bem de um que você chamava de Magrão, que Ah, estava na live com você. Ele falou muito da lista quente. E eu isso. me espelhei também muito nele quando ele falou que
falava muito da Herbalife no Uber, quando ele pegava Uber. E eu faço isso quando eu saio daqui, porque quase todos os dias eu também vou em uma cidade aqui próximo, que é Itabaiana. Então eu aproveito para falar também no táxi e fico me lembrando muito dele. Parabéns, é isso aí. Tem que ter boca nervosa e falar com todo mundo, alguém aí vai querer, beleza? Ô, Helene, muito obrigado pelo depoimento, obrigado pela confiança, sucesso e se prepare, porque dia 27 de setembro, mês que vem, a minha esposa vai estar aí em Aracaju, tá bom? Que bom, muito Tchau, bom. tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau, bom dia. Galera, começamos bem, hein? Diretamente de Aracaju, LN Aragão. Beleza, daqui a pouco eu quero ouvir outra pessoa, beleza? Hoje a gente vai continuar falando de liderança, só que liderança baseado, né, nos ensinamentos da vida de Jesus. Então, toda semana aqui na sexta-feira a gente está falando de 2 ou 3 temas. Hoje eu quero falar de 2 temas sobre a liderança de Jesus. E uma das coisas que eu e você, a gente precisa aprender com Jesus, não só na educação dos nossos filhos, não só no nosso profissional, em todas as áreas, é que Jesus, o tempo todo, ele oferecia incentivos para as pessoas. Então, a Herbalife, quando ela faz uma promoção para a gente, ou às vezes quando a gente promove alguma coisa para os nossos filhos, a gente precisa entender isso. No dia a dia, eu estou oferecendo incentivo para as pessoas? Deixa eu dizer para você, a gente precisa aprender o tempo todo a recompensar aquelas pessoas que nos ajudam. Você sabia que tem alguém que te ajuda, por exemplo, às vezes a, quem sabe, criar um post na internet, alguém que te ajuda a fazer, aprender igual como o Magno Vieira, né? Ajudou aí a Eliane a gerar contato dentro de um carro, de um Uber, de um aplicativo, né? O que a gente precisa aprender é que as pessoas, normalmente, todos nós, eu, você e quem você conhece, todos nós somos motivados por 2 forças, tá? Ou é a dor, ou a força da dor, ou é a força do prazer. Ou é a força do medo, ou a força da recompensa. Tem gente que é motivado pela perda ou pelo ganho. Mas o tempo todo nós temos 2 forças aqui. Por exemplo, vamos imaginar aqui que você vai pedir o seu filho para fazer um favor para você. Sei lá, cortar grama, como que em casa tem grama, tá? Vou pedir meu filho para cortar grama, né? E aí ele vai ficar aborrecido, reclamar. Eu não, por que você não pede outra pessoa? Ah, eu não quero cortar grama, eu quero ir brincar com meus amigos. Geralmente ele fala assim, né? Então você tem 2 coisas para falar ao seu filho. Ó, então tá bom. Se você não cortar grama, você vai apanhar agora. Número 1, isso aí é pela dor. Mas você pode falar com ele, vem cá, se você cortar grama, eu vou emprestar o carro para você sair. Se você cortar grama, eu vou te dar R$ 50. Meu filho, graças a Deus, que não precisa de R$ 50. Mas o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou compensando a pessoa. Então, deixa eu dizer para você, o que você precisa entender, sempre você tem que oferecer alguma coisa, tá? Então, ou você vai, tem uma força que é a força de você conseguir as coisas das pessoas pela dor ou pela recompensa. E Jesus usava esses 2 métodos o tempo todo, né, para motivar as pessoas. Por exemplo, ele usou de motivação, a gente pegar um exemplo bíblico aqui, né? Se a gente abrir a Bíblia, um exemplo bíblico. Galera, 91 pessoas, dá para você mandar o dedo, meter o dedo aí na extravagância. A Samira falou de extravagância, eu peguei e falei de extravagância. Pegue aí, mete o dedo no aviãozinho aí, manda no mínimo para 10 pessoas, para a gente bater logo 150 pessoas nessa live. Jesus, por exemplo, ele usava para poder motivar as pessoas, por exemplo, quando os fariseus, né, estavam lá ridicularizando ele, falando que ele não era filho de Deus, né, ele contou a história lá, né, do homem rico, né, que o homem rico foi para o inferno, né, e ele ficou sofrendo. Você pegar aqui no livro de Lucas 16, 24, né, deixa eu pegar aqui, ó, só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, Lucas 16, 24. Lucas 16, 24. Ó, o que é que diz aqui, ó? Vamos pegar direto aqui na fonte. Direto na fonte. Lucas 16, 24 diz o seguinte. Lucas 16, 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a língua e a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque sim, estou atormentando em chama. Jesus contou uma parábola lá que 2 homens foram
morreram, né? Um foi para o inferno, um foi para o céu, o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. Não quer dizer que quem é rico vai para o inferno, não, viu? É importante você entender isso. O que depende é das suas atitudes, é o que você faz aqui nessa terra, é que vai fazer que se você vai para o céu ou não. O que que Jesus, então, ali? Então, nessa hora ele mostrou ali, pela dor ou pela recompensa de quem faz o bem e de quem faz o mal. Outra coisa que Jesus fez, por exemplo, quando ele conversava com os seus discípulos, né? Ele usava a recompensa, incentivo para motivá-los. Tem uma passagem bíblica que ele fala assim, ó, lá na casa do meu pai tem muitos aposentos. Se não fossem assim, eu lhes teria dito, vou lhe preparar um lugar. Opa! Jesus falando para mim e para você, da mesma forma que ele falou para os discípulos, que ele ia preparar um lugar lá na casa do pai dele. Então, o que eu quero que você entenda é que eu e você, nós somos criados, né, com um desejo de multiplicação, sabia? Não tem nenhuma pessoa que não quer melhorar, não tem nenhuma pessoa que não queira crescer. Eu queria que você entendesse que todo mundo que você encontrar hoje, inclusive na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, todo mundo tem um apetite para crescer. Todo mundo quer se tornar uma pessoa melhor. Todo mundo quer melhorar em termos de saúde, todo mundo quer melhorar em termos de finanças, todo mundo quer melhorar profissionalmente. Eu não conheço ninguém que fala assim, eu quero piorar minha saúde. Eu quero ter um casamento pior. Eu quero perder meu emprego. Eu quero ser rebaixado no meu trabalho. Não! As pessoas no dia a dia, elas querem crescer, elas querem ser beneficiadas. Não existe nada de errado nisso. É super aplausível as pessoas que querem se tornar melhor. Essa semana eu falei agora nos stories da manhã que você pode melhorar um pouquinho a cada dia, né? Tem gente que não toma água, toma um copo d'água pela manhã a minha avó ficava 7 dias sem tomar água, né? A pele dela era horrível, minha avó era de origem indígena, né? E aí tinha a pele horrível. Eu não tomava água, mas se você começa a tomar um copo de água por hora, um copo de água por hora. Aí você toma umas 7, umas 8, umas 9, umas 10, umas 11, depois a 1, 2, 3, 4, 5 da tarde. Você tomou 10 copos d'água. Um copo de água que você tomar por hora, você já vai se tornar uma pessoa muito mais saudável. Não tem nada de errado da gente querer ter mais. Não estou falando para você ser ganancioso. Eu estou falando para você ser ambicioso, né? Tem um comando que Deus deu, né? E está no interior de cada pessoa, é que eu e você precisamos multiplicar. Se você pegar a Bíblia aqui, ó, em Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? No Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, Gênesis diz o seguinte, já manda logo aviãozinho aí, Seba. Muito bem. Gênesis 1, 28 diz o seguinte, olha o que esse versículo diz para mim e para você sobre multiplicação. Diz o seguinte no versículo 1, 28. E Deus abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move nela. Ou seja, Deus já falava que a gente deve multiplicar. Deixa eu dizer para você, não é natural das pessoas piorarem. A gente nasce, daí a pouco começa a andar, daí a pouco anda antes de falar. Depois a gente começa a falar, depois a gente começa a escrever. Tem gente que quer começar a escrever antes de falar e antes de andar, né? Então deixa eu dizer para você, anota aqui. Nesse negócio da Herbalife, muita gente acha, é que nem aprender inglês. A gente aprende. Você acha uma criancinha de 1 ano, galera, 1 ano aqui no Brasil, ela não sabe escrever, mas ela sabe falar. Uma criança de 2 anos sabe falar, mas não sabe andar e não, às vezes 2 anos não sabe escrever ainda. O que eu quero que você entenda que nesse negócio nosso, o que você vai ter que aprender primeiro é falar. Quando o Magno fala de você ter boca nervosa, é porque a gente tem que falar o tempo todo. Não é natural as pessoas piorarem de vida. A gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí você fala assim, Alberto, mas uma pessoa de 80 anos, ele está pior em termos de saúde do que alguém de 40. Às vezes não, né? Mas uma pessoa de 80 anos tem muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, ele evoluiu em alguma coisa. Então, eu queria que você entendesse que todo mundo que você conhece quer crescer, quer melhorar. E a pergunta é, o que você está fazendo para levar essa pessoa? Então, tem gente que precisa do seu produto, sabia? Ao seu lado, na sua rua, na sua vizinhança, tem gente que precisa do seu produto. Tem gente que precisa da oportunidade de negócio que você tem. E a pergunta é, o que você está oferecendo para os outros?
Eu comecei falando agora que um dos princípios da liderança de Jesus é que ele oferecia benefícios para os outros. E a pergunta é, você está oferecendo benefícios para os outros, né? Eu vou começar um projeto novo e eu estou pensando o que eu posso oferecer de benefícios para os outros para que as pessoas apoiem esse projeto, né? Eu queria que você, no dia a dia, começasse a estudar. Pare hoje para pensar, tarefa agora da live, tarefa desse minuto. Quando a live acabar, você vai parar e vai escrever três benefícios ou 3 incentivos que você pode dar para alguém quando torna o seu cliente. Vai ser um acompanhamento VIP? Opa! Vai ser uma orientação de como montar o prato dele, uma orientação alimentar? Vai ser orientando ele, mandando dicas de, quem sabe, de mentalidade ou de atividade física para ele? Então, o que eu quero que você entenda é isso. Quais são os benefícios que você pode dar para o seu cliente? Do outro lado, eu pergunto, quais são os incentivos e benefícios que o seu trabalho atual dá para você? Geralmente aqui eu pergunto nas lives, né? E ontem eu também perguntei isso para a Janaína, para a Patrícia, né? Eu perguntei o seguinte, Patrícia, quais são os maiores ganhos? Eu pergunto isso para todo mundo que passa aqui na live, né? E as pessoas falam assim comigo, o meu maior ganho é liberdade, né? Então, a pergunta é, quais são os benefícios que o seu trabalho te dá hoje? Liberdade? O seu trabalho hoje te dá, por exemplo, ter uma vida mais saudável? O seu trabalho te dá o benefício da flexibilidade de tempo? Então, deixa eu dizer para você, anota isso aí. Você, como um dono de negócio, vamos pegar nós da Herbalife. Nós temos duas áreas aqui no nosso negócio. Produtos para ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável, controlar peso. E nós temos uma outra área que é prosperidade financeira. Então, você tem que saber na ponta da língua. Escreve aí já. Nós vamos fazer aqui, vamos escrever aqui agora. Vamos fazer aqui nos comentários. Escreva para mim aqui, para você que é um distribuidor da Herbalife, que já trabalha com Herbalife, escreva para mim aqui nos comentários 3 benefícios em relação ao produto que nós podemos oferecer aos nossos clientes. Que tipo de serviço, quais são os incentivos que nós podemos oferecer para os nossos clientes em relação ao produto. Depois que você escrever 3 benefícios, ou 3 incentivos que você pode dar para o seu cliente, eu quero que você escreva 3 incentivos ou 3 benefícios de alguém para fazer o negócio Herbalife. Então já é tarefa aqui para a gente fazer aqui agora, não é para fazer depois não. Vamos praticar o que a gente tem aprendido aqui na live. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que as pessoas não compram o seu produto pelas razões que você vende. Não! As pessoas compram os seus produtos pelas razões que elas farão, que ela vai fazer com o produto. O que eu quero que você entenda é que ninguém compra um produto porque você está vendendo um produto. As pessoas compram um produto para saber qual é o resultado que aquele produto vai dar na vida dela. E se você tem na ponta da língua quais são os benefícios que o seu produto vai oferecer para a pessoa e quais são os benefícios que a oportunidade de negócio vai oferecer para a pessoa, você já saiu na frente, já é 1-0 para você. Então, deixa eu dizer para você, se você pegar o texto bíblico, né, Davi, ele perguntou lá, se você lembrar da batalha, né, de Davi com... Belano, vai escrevendo aí nos comentários e você vai ter, assina aí, não ter chefe, fazemos o nosso horário, ter liberdade de crescimento. Beleza? Então, Davi, quando ele foi lutar com Golias, ele perguntou lá, o que eu ganho se eu matar esse gigante, né? E aí disseram para ele que ele não teria que pagar mais impostos, que ele ia casar com a filha do rei. O que Davi fez? Pegou 5 pedras e matou o gigante. Por quê? Porque Davi teve incentivo, Davi teve um motivo. Então, deixa eu dizer para você, nós precisamos o tempo todo estar oferecendo motivos, tá? E incentivo para que as pessoas usem os nossos produtos ou façam a sua atividade, o trabalho que você faz, e nós também precisamos de ter incentivo e dar motivo para que as pessoas façam o negócio Herbalife. Deixa eu dizer para você, só para completar algo que, a Eliane disse aqui agora, tá? E eu queria que todo mundo pensasse no que eu vou falar agora.
A Liene diz que na cidade dela era alguém que só vendia shake, só os chás e o shake. Lá na cidade dela, no espaço dela. Não tinha gourmetização. Só para uma informação de vocês, o Espaço Vida Saudável da minha organização, que mais produz, atende mais de 100 pessoas todos os dias, tem zero de gourmetização. Zero de gourmetização. Ele só tem shake, chá e chá. Nem hype drink ele tem no espaço dele. E é o espaço que mais movimenta da minha organização. São mais de 100 pessoas todos os dias. Então, deixa eu dizer para você, não tem nada de errado para quem trabalha só com os produtos shake e chá. O cliente vai ter resultado do mesmo jeito, inclusive até menos caloria. Então, deixa eu dizer para você, o tempo todo você precisa estar dando para o seu cliente motivos e benefícios e incentivo. Todas as horas você precisa, todos os momentos, se dá também para o seu distribuidor ou futuro distribuidor, motivo para ele e também incentivo, beleza? Wellington, como que eu vou saber quem precisa de quê? Anota o negócio aí. As pessoas, elas fazem coisas diferentes por razões diferentes. O que você precisa é fazer pergunta. O que você precisa é ter uma boca e 2 ouvidos. Faz uma pergunta e fica atento para ouvir o que a pessoa está falando. Porque quando a pessoa dá a resposta dela, né, e tem um livro chamado Porquê, o Magno Vieira já falou aqui, acho que Comece com o Porquê, se eu não me engano, né? Esse livro fala que você tem que aprender a fazer perguntas. Você precisa descobrir no dia a dia, galera, quais são as necessidades, quais são as insatisfações das pessoas. Porque quando você descobre as necessidades e as insatisfações das pessoas, é importante que você ofereça para ela benefícios, você ofereça para ela recompensas, motivação para que ela use o produto ou que ela comece o negócio. Então, o que você precisa, toda vez que você for conversar com alguém, por isso que aquela avaliação que a gente faz de bioimpedância, a primeira, ela tem que ser muito bem detalhada para saber se a pessoa, se ela dorme bem, se ela tem intestino preso, se ela tem, sei lá, dor de cabeça constante, se ela tem enxaqueca. Você precisa entender quais são os desafios da pessoa para você depois oferecer uma solução para ela. Beleza? Eu queria que você lembrasse aqui, nessa manhã de hoje, que eu e você, nós estamos aqui literalmente para solucionar problemas das outras pessoas. E as pessoas aí fora têm problema. Ô, Ornelas, estou sabendo que o meu amigo Renato Mendes está aí em Belo Horizonte, hein? Aproveita, meu amigo Renato Mendes, aí, que o Renato está na pegada. Deixa eu dizer para você, é importante que você saiba que as pessoas aí do seu lado, na sua família, na sua comunidade, no seu círculo de influência e aí na internet, elas têm problema e nós temos a solução para elas. A maioria das conversas do mundo inteiro terminam em saúde ou terminam em problema financeiro. E a gente tem essa solução. Eu queria que você tirasse no dia a dia, investisse o seu tempo para demonstrar para os outros o que elas têm e o que você tem para resolver o problema dela. Todo mundo tem problema e você está aqui hoje para quê? Para solucionar o problema das pessoas. E a gente atua dentro de 2 horas. O que precisa é que você mostre para as pessoas que toda vez que ela usar o produto e toda vez que ela começar o negócio, ela vai estar sendo beneficiada por você. Beleza? Eu quero ouvir mais uma pessoa, que a gente só ouviu uma pessoa hoje. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui na live. Aqui aparece para mim Magno Vieira, Raulino Sampaio, mentora Mari. Shake do Brunão. Quem será Shake do Brunão, hein? Eu vou chamar Shake do Brunão aqui. Mandei um convite para Shake do Brunão. Vamos ver quem é Shake do Brunão. Será que vai aparecer aqui? Enquanto o Shake do Brunão vai entrando, se ele for entrar, eu quero que você entenda que Jesus fazia isso. Jesus oferecia incentivos. Um dos segredos da liderança de Jesus foi isso. Ah, Wellington, eu não sei como que eu vou fazer. Pede orientação para Deus. Deus, me orienta aqui, me ajuda a solucionar problemas dos outros. O meu produto é bom, Senhor. A minha oportunidade é maravilhosa. E tanto o produto como a oportunidade ajuda as pessoas. Então me orienta, Senhor. O Senhor me criasse para prosperar. Eu não estou nesse mundo aqui para ficar vendo uma vida pior do que eu tenho hoje. Então, o que eu quero que você entenda é que crie essa conexão com Deus. Pede Deus, me ajude aqui, Senhor. Obrigado por me dar essa habilidade de estar fazendo diferença na vida dos outros,
me ajude a mostrar para as pessoas os benefícios de usar os produtos, de desenvolver atividade. Olha o que você faz, não importa qual é que você faz, beleza? Então, Bruno, se você puder dar o seu depoimento, aperta para mim aqui o sinalzinho de mais. Bruno não apareceu, vou chamar outra pessoa, Helena Rocha, Shirley, eu vou chamar Fabiola Kretzer, Fabiola Baldincotti. Vamos chamar Fabiola. De onde que é Fabiola? Vamos chamar Fabiola. De onde que é Fabiola? Galera, eu quero que você pensasse nisso, tá? Então, você no dia a dia está oferecendo benefícios, as pessoas fazem algo a mais, né? Por conseguir benefícios. É importante você entender isso, beleza? Então, quem quer dar o depoimento, aperta o sinalzinho de mais aí. Segunda coisa que eu quero falar nessa noite de hoje, que a gente aprende... Deixa eu ver se eu chamo mais alguém, né? Eu chamei aqui Fabiola, Fabiola não deu notícias. Deixa eu ver aqui, Dionísio. Vou chamar Dionísio ômega 3. Dionísio ômega 3. Vamos ver quem é Dionísio ômega 3. Dionísio ômega 3. Rapaz, tá muito ruim essa galera para falar hoje, hein? Fabiola não tá conseguindo participar da live. Eu vou chamar outra pessoa. Grazineira. Vou chamar Grazineira, que eu não sei quem é Grazineira. Mandei para Grazineira o convite aqui. Vamos ver quem é Grazineira. Nome diferente, né? Grazineira. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Já vai metendo o dedo no aviãozinho aí, que eu quero falar agora para vocês. O próximo tema que eu quero falar para vocês hoje, sobre o princípio de liderança de Jesus, que Jesus, ele venceu, né? O que as pessoas... Porque as pessoas achavam que Jesus tinha um passado questionável, né? Que ele tinha nascido em Nazaré, que em Nazaré não saía nenhum profeta, que em Nazaré ninguém dava certo de Nazaré. Então, teoricamente, para aquelas pessoas, o passado de Jesus não era dos melhores. E às vezes tem alguém que acha que o seu passado também não é um dos melhores. E é disso que eu quero falar aqui. Mas eu quero ouvir mais uma pessoa aqui. Eu quero ouvir mais uma pessoa. Diana, tô sabendo que vocês estão morando agora em Brasília, não, em Manaus, né, Diana? Meu amigo Mauro Falcão, Gilva. Quem que é Regiane? Não sei se eu já chamei Regine Santos. Regine Silva. Vou chamar Regine Silva. Vamos ver quem é Regine Silva. 7h41, mete o dedo no aviãozinho, que live sexta-feira não é para qualquer um. Live sexta-feira é live de pós-graduação. Beleza, enquanto aparece alguém aí, vamos continuar nossa live aqui. Deixa eu dizer para você. Eu falei que hoje eu quero falar de duas funções de um líder, tá? Grazineira, aperta o sinalzinho de mais aí, Grazineira 2025. Aperta aí o sinal de mais que eu vou lhe chamar. Primeira coisa que a gente aprende com Jesus é que ele oferecia benefícios para as pessoas e nós no dia a dia. Você não pode passar o dia hoje sem oferecer o benefício para que alguém use o produto ou alguém que desenvolva atividades. Isso é número 1, tá? E a segunda coisa agora que a gente vai falar é que Jesus, ele venceu o estigma de um passado questionável para se tornar uma pessoa muito bem-sucedida. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Preste atenção. Vou falar assim, olhando nos seus olhos. O seu passado ruim acabou. Daqui para frente é vida nova. Deixa eu dizer para você. Pode ser que você duvida de você mesmo, sabia? Que você acha que você não é capaz, que você não consegue. Gente, mas depois que a gente assistiu aquela live dessa semana inteira aqui, né? A história da Bill, do Magno, a história do Leonardo, a história do Gabriel Riato, a história ontem da Janaína, né? Da Patrícia Janaína. E às vezes você está duvidando de você mesmo, né? Isso é muito comum. É comum, às vezes, quando a gente não tem resultado, né? A gente duvida da gente. E alguma das razões que a gente tem da gente duvidar da gente mesmo, às vezes é a nossa mentalidade, né? Ou então tem pessoas que acham que duvidam delas mesmas, que moram numa cidade pequena, tem um celular ruim, que não tem um carro, às vezes é que não foi amada pelos pais,
às vezes tinha um pai alcoólatra, às vezes tinha uma família que não tinha uma formação cristã. Então as pessoas acham que elas não são capazes por uma série de fatores que ao longo da vida elas vão agregando e elas começam a acreditar. Eu não sei qual é a razão, tá, pela qual você não acha que você é capaz, que você não acredita em você, que na verdade que você duvida que você pode ter sucesso nesse negócio. Eu queria que você aprendesse a nunca edificar o seu futuro de acordo com o seu passado. Anota isso aí. Saia dessa live com esse pensamento. Hoje é a nossa live de número 1389. E a gente está falando sobre liderança baseada em princípios cristãos na vida de Jesus. E uma coisa que você precisa sair dessa live de hoje, eu queria que ficasse muito claro isso. Você não pode basear o seu futuro em função do seu passado. O seu passado só serviu para te ensinar e você não pode errar mais. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Vamos pegar a história de Jesus. Jesus nasceu numa terra, teoricamente ali, né, em Nazaré, né? A mãe de Jesus, Maria, ela ficou grávida antes de casar com ele. Oh, imagina a situação de Jesus. Nasceu num lugar, numa região teoricamente pobre, lá de Israel, né? A mãe dele ficou grávida antes de casar com seu pai José, que era noivo ainda. A Bíblia diz que eles não tiveram relações sexuais, né? Mas o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Depois você pega a Bíblia, vai lá e procura em Mateus, no capítulo 1, versículo 20, fala sobre isso, tá? Apenas duas pessoas no mundo sabiam que Maria era virgem. Duas. Deus e a própria Maria. Porque José ficou pensando, será que a minha noiva me traiu? Podia pensar nisso, não é verdade? Apesar de um anjo falou para ele que a Maria estava grávida do Espírito Santo. Mas só duas pessoas sabiam que Maria era virgem. Uma era Deus e outra era ela. Eu imagino, mas eu queria que você imaginasse agora, toda vez que eu leio um texto bíblico, eu tento voltar no tempo e eu tento me colocar na situação, como se eu estivesse lá naquele ambiente. Aí eu imagino lá milhares e milhares de anos atrás, né, mais de 2000 anos atrás, na verdade 2050 anos atrás, né, essa é a situação, uma cidadezinha que eu não sei qual que era a população, uma mulher noiva de alguém e essa mulher ficar grávida, né? Eu imagino que as pessoas zombavam de Maria, as pessoas desprezavam de José, né? Ah, você vai casar com uma mulher que te traiu, que engravidou de outro. Eu imagino que essa devia ser a situação naquela época, né? E Jesus cresceu no meio daquilo ali. Vocês acham que quando Jesus tinha 2, 3 anos, 5, 10 anos, você acha que as pessoas não falavam, né, para ele no meio da rua, quando ele estava jogando bola lá no meio da rua, falavam assim, ah, você nem sabe quem é seu pai, né? Que sua mãe já casou grávida. Imagina a situação de Jesus ouvindo isso no dia a dia, né? O pai dele era carpinteiro, mas o que Jesus fez? Ele não deu ouvido para aquelas pessoas. Ele sabia quem ele era, que ele era filho de Deus. Ele desprezou aquelas pessoas que estavam ali falando mal dele. Ele saiu com garra, mas que ele, na verdade, o que ele queria é fazer a missão dele, era cobrir a missão dele. Jesus, o tempo todo ele ignorava, não só quando ele era criança, que as pessoas deviam estar julgando ele por a mãe dele ter casado grávida, mas quando ele foi crescendo também, até na sua morte, ele foi criticado, ridicularizado, né? O tempo todo ele ignorava os comentários mal das pessoas, mas ele sabia o quê? Ele conhecia a verdade, ele sabia quem ele era. Então, o meu convite para você hoje, não sei o que as pessoas falam de você, não sei se as pessoas acreditam em você ou não, eu não sei o que as pessoas imaginam de você, eu não sei o que as pessoas declaram de você, mas o mais importante é o que você sabe de você, é o que você acredita que você merece. E eu falei hoje de manhã, a primeira coisa que você precisa é ter pensamentos positivos ao acordar, mas ir fazer declarações positivas, mas em compensação, logo imediatamente, você precisa urgente fazer ações que te levem a conseguir aquele resultado que você declarou. Jesus sabia quem ele era, ele sabia a verdade sobre ele, ele sabia o que ele era, o que ele veio para fazer. E a pergunta é, você sabe o que você veio para fazer? Ontem teve um cara no meu espaço, né? Vou falar o nome dele, Eric. E o Eric, eu estava explicando para o Eric sobre como que pode espalhar o negócio da Herbalife. Aí eu falei assim, imagina Salvador. Salvador tem
3 milhões de habitantes. Vamos imaginar que você cadastre 30 pessoas e que começam a trabalhar só com Hype Drink. Essas 30 pessoas, vamos imaginar que elas cadastrem cada um 5. Então, 30 vezes 5, 150 pessoas. Vamos imaginar que esses 150 pessoas, cada um cadastrem 2. Então, opa, 150 que cadastra 2, 300. Então, nós temos 300, nós temos mais 150, 450, e com mais 30, nós temos 480 pessoas cadastradas aqui, beleza? O maior trabalho foi dele, cadastrou 30. E eu falei para ele assim, vamos imaginar que desse grupo todo, apenas 300 vão vender 20 shakes por dia, tá? Não falei nem 20. Eu falei 10 shakes. Eu falei 10 Hype Drink. Um Hype Drink tem 2 pontos de volume. Então, se alguém vende 10 Hype Drink, são 20 pontos de volume. 20 pontos de volume vezes 300 pessoas vendendo, são 6 mil pontos de volume. 6 mil pontos de volume, pensa no que eu estou falando aqui, faz essas contas comigo, tá? 6 mil pontos de volume dá um valor de compra na Herbalife de mais ou menos 30 mil reais. 30 mil reais. Diariamente. Eu estou falando que alguém vai vender apenas 10 Hype Drink por dia. Viaja comigo aqui nesse pensamento, tá? E aí, 6 mil pontos dá 30 mil reais de compra na Herbalife. 30 mil reais de compra na Herbalife, alguém ganha 5%, são 1.500 reais por dia. Se o cara faz 20 dias trabalhando assim, se essa galera trabalha durante 20 dias, os 3 patrocinadores acima ganham de royalties por mês, trabalhando 20 dias, 30 mil reais. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, deixa eu dizer para você, o que você precisa é acreditar. Acreditar no potencial seu, acreditar no potencial do seu negócio, mas para isso, você vai ter que fazer a primeira parte. Eu falei hoje de pensamento positivo, de declarações positivas, mas falei também que você tinha que fazer ações que levam você a realizar isso. Então, deixa eu dizer para você, não acredito que as pessoas falam de você. Você sabe quem você é, você sabe quem é capaz, você sabe quais são os seus sonhos, né? Jesus, ele não se importou com a descrença dos outros quando as pessoas falavam mal dele. Ele optou, sabe por quê? Para traçar a estratégia dele, construir a história dele. Ele sabia qual que era a trajetória que ele queria. A opinião dos outros não importava para ele. Então, o meu convite para você hoje é que não importa a opinião dos outros em relação aos seus sonhos, às suas metas, aos seus objetivos, onde você quer chegar. Jesus, ele nunca olhou para trás. Ele não olhava para trás. Jesus nunca discutiu a situação com ninguém. Ele mostrava a verdade dele. E você não está aqui para discutir. No meu começo da Herbalife eu discutia com as pessoas. Hoje, quando alguém me pergunta assim, mas Herbalife não emagrece, né? Eu falo assim, não emagrece mesmo não. Quando eu falo que Herbalife não emagrece, a pessoa fala assim, mas como não emagrece? Tem um amigo meu que emagreceu, um cunhado meu que emagreceu, um tio meu que emagreceu. E aí eu falei assim, rapaz, eu falei que emagrece, você falou que não emagrece, e agora eu estou concordando com você, e você está me falando que emagrece? E a mesma coisa quando fala de dinheiro. Com a Herbalife não ganha dinheiro, não. Não, realmente não ganha, não. A pessoa, mas como não ganha? Fulano fala que ganha, não. Eu falei, resolve. Você fala que ninguém ganha, eu concordei com você, e agora você quer me provar que dá para ganhar de Herbalife? Então deixa eu dizer para você, anota isso aí. Da mesma forma que Jesus nunca olhou para trás, você não pode ficar olhando para trás. Não discuta com ninguém, Jesus não discutia. Deixa eu dizer, não existe um texto aqui na Bíblia inteira onde fala que Jesus ficava pensando no passado. Falava assim, eu não vou dar certo na vida porque quando eu era criança as pessoas riam de mim, que eu era ruim para jogar bola, que eu não tinha celular, eu não sabia mexer no TikTok, que eu não tive pai. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Esquece do seu passado. O negócio é construir uma história nova daqui para frente. Seu passado ou suas limitações, esquece disso. Falar em limitações, deve ter alguém em Brasília que está limitado a alguma coisa e você que conhece alguém em Brasília tem que colocar alguém em Brasília no evento desse final de semana. Domingo eu vou estar fazendo o STS de Brasília. Gente, deixa eu ouvir mais uma pessoa. A gente ouviu uma pessoa só hoje, né? Pelo amor de Deus, hein? Hoje o negócio está aqui. Suzana Roseno, bem-vindo. Ana Clara, bem-vinda à nossa live. Deixa eu chamar alguém aqui. Tá muito fraco isso aqui hoje, hein? Quem que é Maria Herbalife, Maria AP? Vou mandar para Maria AP.
para ver se a gente sabe quem é Maria AP. Maria AP. Mandei um convite para Maria AP. Não sei quem é Maria AP. Ô Maria, você mesmo, Maria Herbalife, mandei um convite agora para você, Maria. Aceita aí o sinalzinho demais. Deixa eu ver outra pessoa aqui, rapidamente. Conceição Oliveira. Quem é Conceição Oliveira? Mandei o convite para Conceição Oliveira. Conceição Oliveira, beleza. Deixa eu dizer para você, para a gente, enquanto entra alguém aqui, para a gente finalizando esse tema sobre você não ignorar literalmente, na verdade, para você ignorar literalmente o passado e começar a construir uma história nova. Você sabia que você também que está nessa live, mesmo que seja machucado, cheio de cicatrizes, com rancor de alguém. Bom dia, senhora. Bom dia. Bom dia! A senhora é de... Qual é o seu nome? O meu é Conceição Oliveira. Conceição, você é de onde, Conceição? Eu sou de Lagarto, Sergipe. Terra boa. Conceição, fala pra gente o que você fazia antes da Herbalife, qual eram as suas maiores insatisfações? Eu trabalhava antes, né, em uma loja de locação de roupas para casamento. Tem cara que parece com Laurinda, mas vamos continuar. É porque eu sou irmã de Laurinda. Então, essa família só tem gente bonita, hein? Aqui, Obrigada. Conceição, o que fez você entrar na Herbalife? Então, a Herbalife para mim foi... eu conheci a Herbalife há muitos anos, mas não dei assim atenção para o desenvolvimento da Herbalife. Como eu trabalhava na administração do ateliê, junto à Laurinda, chegou a pandemia. Sim. E na pandemia, o ateliê ele ficou totalmente sem ter clientes. E aí foi a oportunidade que a minha irmã me trouxe, me puxou para o negócio. E aí foi quando eu percebi o quanto eu perdi lá atrás, de não ter dado atenção a ela. Porque ela já está na empresa há 18 anos, eu estou há 4. Nunca é tarde para começar. Conceição, eu vejo que você está todo dia na live. O que essas lives te ajudam? Essas lives, elas são, eu acho que é uma alimentação pra gente todos os dias. Quando você começa a assistir, você começa a se fortalecer, porque é necessário muito essa ativação da gente estar conectado, da gente ver que é possível, que o meu tempo não foi igual ao seu, nem vai ser igual ao do outro, mas eu estou no caminho, eu estou no processo, eu preciso me fortalecer, eu preciso entender que eu sou capaz. E você tem muito isso, Wellington. Eu agradeço imensamente as suas palavras, essas frases diárias. Isso é sabe, eu me sinto alimentada, realmente. Tá bom. É fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança, Conceição. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, hein, Lagarto. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Amém. Obrigado. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Galerinha, tchau, tchau. Galera, eu pedi falar nisso. Deixa eu fazer um pedido para vocês. A gente tem 100 pessoas na live. Eu coloquei lá no canal do Telegram um formulário para você responder sobre essas lives, o que essas lives fazem. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Segredo entre nós, não conte para ninguém. Vai fazer 5 anos de live agora, na semana que vem, e eu estava pensando seriamente em parar de fazer as lives. Estou sendo honesto com vocês. Estou falando assim abertamente com vocês. Pensando em parar de fazer as lives, tá? E por isso que eu quero que você responda os questionários lá. Se você não respondeu ainda, vai lá no canal do Telegram, responde o questionário. Quem já respondeu não precisa, para eu saber se eu continuo ou não fazendo as lives. Eu gosto de ouvir um depoimento como o da Conceição, mas será que está valendo a pena todo dia aqui, ficar aqui 1 hora do meu dia dedicando aqui? Então, eu queria que você respondesse para quem não respondeu, beleza? Só para quem não respondeu. Então, vamos voltar aqui, já que a gente está falando sobre passado, né? O meu convite para você é pare de falar, né, que você não tem um celular bom, que você mora numa cidade pequena, que você
não tem dinheiro, que a sua cidade é uma cidade pobre, que o seu bairro é uma cidade, um bairro que não dá nada. Pare de murmurar que todos na sua família são pobres. Pare de repetir histórias daqueles que falharam com você. Às vezes você fica lembrando de gente que te machucou, que te maltratou, que te deixou marcas. Deixe de apontar o dedo, né, para a situação econômica. Pare de falar do presidente, do governo. Pare de falar do prefeito, do governador. Pare disso. Pare disso. O que você precisa, na verdade, é entender que está na hora de você começar a construir uma história nova. Pare de fazer propaganda da sua dor, que você é coitadinho. Falamos aqui na live há pouco tempo. Você não pode se fazer de vítima, tá? Deixa eu dizer para você. Deixe de ficar meditando nos seus defeitos e comece a projetar o seu futuro. Todo mundo tem limitação. Eu tenho limitação, você tem limitação. Cada um de nós é deficiente em alguma coisa. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, financeiramente. O que eu quero pedir para você hoje é que você precisa concentrar no seu futuro. Concentre no seu futuro. Olhe para o seu futuro e não olhe mais nada. Sabe por quê? Porque Jesus fez isso. Jesus, as pessoas criticavam ele, falavam mal dele, cuspiram nele, apedrejaram ele, mas ele não estava nem aí. Então, o que eu quero que você saia dessa live hoje, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e como um pequeno deusinho aqui na terra, o que a gente precisa fazer? Wellington, eu não sei como que eu vou começar a parar de murmurar, parar de reclamar. Ora, Senhor, cria conexão com Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Seu filho morreu na cruz, removeu o meu passado. Você sabe que quando Cristo morreu na cruz, ele levou todos os nossos problemas. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live de hoje. Independente do que está acontecendo com você. Fala para Deus, Senhor, eu sei que tu não olhas o meu passado, mas o Senhor está a fim de determinar o meu futuro. Sei que eu posso confiar em Ti, Senhor. Eu sei que eu posso concentrar a partir de hoje no meu futuro e esquecer o meu passado. E já faz. O Magno Vieira me manda uma declaração sempre que ele fala assim, ó, está feito, está consumado, está decidido. E é isso que eu quero que você faça todos os dias pela manhã. Então, meu convite para você hoje, nessa live de hoje, é que você se prepare. Veja aí, ó, lembra que você tem que sair dessa live hoje levando benefícios e incentivos para quem comprar o produto. Quando eu falo, não precisa ser dinheiro, não é dar nada, não. É dar informação, dar conteúdo, dar um acompanhamento, né? Deixa eu dizer para você, você precisa, no dia a dia, oferecer benefícios para as pessoas terem a nossa oportunidade de negócio. Eu quero que você pense hoje, quais são as habilidades específicas que você tem? Quais são as habilidades específicas que você tem e que alguém aí do lado está precisando de você? Você pode contribuir com a vida de alguém que está precisando. Então, meu convite para você nessa manhã de hoje é que você pense nisso, beleza? Galerinha, segunda-feira nós vamos fazer uma semana inteira, como diz a Samira, vai ser uma semana inteira com 5 presidentes aqui na live, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vai ser literalmente uma extravagância. Eu vou fazer uma enquete agora. Vou acabar essa live, vou gravar aqui agora uma enquete e vou colocar lá. E a pergunta o que você gostaria de aprender? Vai ser essa pergunta. O que você gostaria de aprender na semana que vem, quando as lives vão completar 5 anos? E eu preciso de, no mínimo, 100 respostas. Tem 100 pessoas aqui na live agora, eu preciso de, no mínimo, 100 respostas. Beleza? Então, vou colocar agora. E as perguntas e as respostas de vocês vão ser as perguntas que eu vou fazer para os presidentes na semana que vem. Beleza? Então, já não deixa para depois, já faz isso agora. Eu vou colocar lá uma caixinha de pergunta, não é uma enquete não. Caixinha de pergunta. O que você gostaria de saber na semana que vem, nos 5 anos de live? Beleza? Um abraço, galerinha. Fiquem com Deus. E até segunda-feira, 7 horas da manhã. Ó, para quem conhece alguém em Brasília, vou estar em Brasília. Nesse final de semana agora, STS no domingo. Tchau, tchau.